E aí, gatinhas, eu sou a Briana e tô aqui mais uma vez no Pit Stop, como eu falei pra vocês. E se a gente falou, a gente vai estar aqui, né? Não, Daz? É isso mesmo. E eu já fui apresentada mesmo, não preciso dizer meu nome duas vezes, né? Mas eu faço questão. Eu sou a Das. E estamos aqui para comentar mais sobre esse app. Gatinha. Exatamente. Esse episódio as gatinhas precisaram ter gogó, meu amor. Quem não tinha gogó, vai rodar. Bora. Vamos começar falando sobre as entrantes. A primeira a entrar foi a Jade, que ela já chegou falando: Hi, it's me, Jujubee. Oh, no, I the queen. Mulher. Eu não sei o que ela quer dizer, se ela vai ser mais uma arrastada, se ela vai ser tipo assim, ai, tô tampando buraco aqui. Eu acho que ela quis dizer que ela já participou de mais 3 competições, que tá tipo arroz de race já, sabe? Ela falou tipo, Nossa. Jujubee. Ah, não, é a Jade the Queen. Sabe, acho que foi essa referência. É que nem você falou, vai ser um arroz de festas, tipo assim. E ela é quase igual a ao Jujubee, dedo. sabe por quê? Porque ela sempre foi finalista. Tá aí um ponto, é uma vantagem. Ela sempre foi top 2, top 3. É bom aprender essas coisas, porque a gente é nova de race, né? Faz quase um ano que eu tô participando desse tipo de coisa. A senhora também já é matriarca, a senhora também já é um pouquinho mais das antigas. Exatamente, eu gostei do look dela, sim. A primeira pessoa do look dela eu gostei, tá com o cabelo afro bafo. A frase de entrada dela, eu acho que poderia ser outra, porque eu vejo pra Jade já pensando no quê? Em um priquito, em um tal, alguma coisa, porque ela sempre tá falando essas coisas. Eu acho que eu já. Sabe quando você olha pra pessoa, você já liga algo a ela? Eu pensei que ela ia entrar falando alguma coisa desse tipo. Mas, por outro lado, eu entendo essa frase dela de falar da Jujubee, né? Já que a Jujubee foi finalista um monte de vezes e tá em todos os races, igual a Jade. Tá. Então, acho que é válido. Eu gostei, assim, da entrance dela. Então, passa esse prato de arroz pro lado e chama a próxima Queen. A próxima que entrou foi a África. Ela entrou dizendo: Não sou pera, não sou gata. Sou a próxima ganadora e isto te mata. Eu fiquei, mulher, 20 minutos treinando pra falar isso. Eu espero que ela tenha entendido uma palavra que eu tenha falado aqui agora. Pelo menos alguma coisa saiu da sua boca, que não foi. Não, mulher, já que você entende de espanhol, já que você é a boa, eu quero que você traduza essa frase aí que ela falou, Dara. Vamos lá, produção, baixa a luz aqui que foca na gata. Eu não sou cachorra. Eu não sou gata. Eu sou a próxima ganhadora. E isso te mata. E será mesmo que a próxima ganhadora tá prometendo muito em África? Como fica? Bem. Mas eu acho que a frase dela é uma frase bem forte, assim. Eu acho que ela chegou chegando. Ela chegou dando um tiro no pé de todo mundo, tipo assim, vou te matar. Quando a pessoa chega falando que ela é boa azul, é porque ela se garante. Então tem que se garantir. Ou não. A próxima que entrou foi a BW. E ela chegou falando: It's time for Magic to shine. Mulher, essa é a careca, né? A coitada da careca. A careca, mulher. Ela é minha parente, eu esqueci. Mas assim, gostei bastante assim, no confessionário, como ela chegou falando no confessionário, achei bem divertida. Acho que ela chegou ali com a presença. O look, a gente deixa abaixo, a gente deixa lá pra Aquila, lá pra Petrova. Que assim, eu só falo uma coisa. Quando eu tava assistindo, eu tava com fome. Eu pensei que aquilo era uma espiga de milho. Jesus, sangue do pai dela. Mas assim, eu gostei dela, assim, no geral. Acho que ela vai ser uma queen babado também. E vamos ver, né? Essa frase dela, pra mim, não gostei muito da frase de entrada, mas eu acho que a personalidade, ela entrega. Olha, já que você falou de comida, eu também tô com fome. Mas aquele look de confessionário da Big... Não, pra mim eu perdi tudo. O que era aquilo? Um Cheetos, um cheddar, um frango? Ai, não sei. Gente, eu sei que eu peguei assim, ó. Vou embora. Tchau, eu tô sem condições. Porque ela já chegou com o look de secretária, tá? Eu já me veio Reginaldo Rossi na cabeça aqui. Daí já me veio o salgadinho na mão, que já fala, meu Deus do céu. E ela já entrou falando, né? Vocês pediram e eu atendi. Vai ter gorda sim, caralho. Mole? Ah, mas quem pediu? Eu não pedi, você pediu? Eu também não pedi. Produção, Pois você pediu? E aí, não. Big? Quem pediu? Vamos fazer uma hashtag. Quem pediu? Quem pediu, mulher? Mas assim, eu gostei bastante. Acho que a Big é bem caricata, né? Dá pra ver pelo confessionário dela que a Mona foi vestida de Cheetos, de... O que era aquilo? Ela só a carona dela, né? Pra chocar. Tipo assim, me olhem e me chamem a atenção para mim.
Eu também achei ela assim, bem caricata. E eu acho que o confessionário dela foi, tipo assim, bem diferente, porque ela pensou em uma ideia além, sabe? Uhum. Eu Ela nunca vi veio ninguém pra causar. nunca vi ninguém com fantasia, assim, no confessionário. Então eu achei bem legal, assim, o confessionário dela. Mas, assim, a Big, eu acho que ela vai prometer muito e eu acho que ela vai entregar. E, assim, uma adendo aqui. Quando a Big entrou, a Jade já foi correndo no confessionário e falou que tinha treta com Exatamente. ela. Então a gente já E vê que que tem uma treta intriga que é ali. essa? O que Mas tá se eu puxo na acontecendo? memória aqui, eu tava no meio dessa briga, assim, né? Ah, Assim, entre aspas, assim, bem assim, olhando de longe. lá na coxia. E isso, lá na coxinha, lá naquela emissora lá, Suporja Grace, sabe? Aham. Lá. E assim, eu lembro que elas brigavam bastante, porque a Big ia afrontar a Jade, porque a Jade tem a boca bem grande, né? Ela enche a boca bem grande pra falar dos outros. E daí ela tava falando de mim, e a Big foi defender. E quando a Big foi me defender, a Jade não gostou do jeito que a Big falou. E daí elas ficaram nessa treta. E a treta tá trazendo pra cá, então a gente quer sim que vocês briguem, podem brigar mais, tá? E a gente quer isso. A gente quer entretenimento, então, por favor, entreguem alguma coisa. Nem que seja lucro Exatamente. feio entretenimento, tá? Mas fiquem pelo entretenimento. Exatamente. A próxima que entrou foi a Vênus, e ela entrou dizendo assim: como Beyoncé disse que deveria custar 1 bilhão para ter uma aparência tão boa, perras. Que porra de frase é essa? Amiga, Eu esse não entendi nada. perras. Ela tem tantas frases e, tipo, a letra de música mesmo, tipo, muito. Que dá pra usar de entrance. Eu acho que essa que ela usou não fez muito sentido. Então eu vou passar um paninho com veja pra ela dessa vez, mas eu espero mais coisa pela frente. Na próxima vez, uma frase de entrance melhor, Vênus, porque você é boa daqui boa, amor. Não pode deixar o peteleco cair. Porque se você chega com uma frase de entrance fraca, as pessoas vão olhar pra você e vão falar: o que essa bicha vai entregar? Ela não vai entregar nada. Exatamente. Eu acho que tem que chegar com a frase tipo, fodona aí, tei, botar o peito na mesa, já que ela tem um peito do tamanho do mundo. É aquilo ali se inchar, sai voando no meio do Olha, estúdio. o Então, que ela assim. tem de peito, ela tem de atitude, mas de escolhas, né? Exatamente. Não tem que estar vendo isso aí, mas eu acho que eu tô bem animada pra ver o que ela vai entregar nesse episódio aqui. Ah, E depois dela veio a Agnes, que chegou e falou assim: quem disse que porco assado é só no Natal? Tô vendo vários aqui e aprontou pra Big. Você acha que isso foi gordofobia? lógico que foi. Eu acho também, porque Aí tem duplos sentidos, porque além dela ter apontado pra Big e ter causado esse alvoroço todo no Workroom, gente, eu fiquei tipo assim, tá, de porca, só que ela tá parecendo a cara da Yura. ela tá a cara da Yura. Tipo assim, ela tá Ela realmente tá com de porca. Tipo assim, Agora faz um pouco porca, de Yura. sentido. É aquilo, né? Não sei. Mas a frase de entrada eu gostei. Acho que assim, porco assado e Natal tem tudo a ver. O Natal tá chegando, né? É, também, Então, tem essa vibe natalina também, Jingle Bell, Jingle All the Way. Mas é isso. Aí foi só essas queens que entraram por enquanto, né? Foram essas queens. Foram só essas 6 que entraram. Aí a Nathalie entrou na Workroom. Ela falou? Ela falou sobre os prêmios, né? Falou sobre o prêmio que aumentou. R$400. A dinâmica dessa temporada mudou muito. Então a gente voltou às origens do que o programa era pra ser, vamos dizer assim, né? Isso. E eu prefiro bem mais assim também. O sistema da season passada era legal? Nossa, arrasava, porque, tipo assim, valorizava muito quem tava no top, assim, não desvalorizando quem tava no bottom, mas valorizava muito quem tava no top, tipo assim, dá um pouquinho de ego. Só que agora os jurados vão ter mais poder ainda, ou seja, escutem os jurados, porque essa season, qualquer deslize vai te cometer uma cabeça no chão. E elas mesmas podem levar elas à eliminação, né? Não é igual a outra que a do top que eliminava. Então, assim, cuidado, gatas. Não é qualquer aliança que vai te fazer ficar na competição. As gatinhas tiveram que cantar foi muito, viu? Suar não foi pouco. Exatamente, que o desafio principal foi Grow Group. Elas tiveram que performar e fazer um verso em Pop Off até. E assim, você acha que elas serviram? Alguma coisa, não sei o que, mas. Assim. Algumas tiveram dicção, outras tiveram ritmo.
As que teve, as que não teve, as que se acharam que se perderam no meio da produção. Foi uma música legal? É uma música boa? A gente vai deixar abaixo. Eu vou deixar uma lacuna pra vocês responderem, público de Olha. casa. Mas o seguinte é, a música é boa sim. Só que criar um verso a gente sabe que é difícil. No ritmo é difícil. Mas teve algumas gatas que, infelizmente, se afogaram nessa ideia, viu? Eu tive que compreender os versos em si com a legenda, porque se não fosse isso, pra me salvar, era algumas coisas tipo assim, Ana, tá, entendi, é só essa partezinha, tá, e o resto. Sim, eu não tava conseguindo entender e esse foi o grande problema, porque quando você tá cantando um verso, você tem que ter certeza que todas as palavras que você tá falando, ela tem que ser legível e escutável. Então vamos começar aqui com a primeira que começou cantando ali no Grow Group, que foi a Big 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 Cool. Gente, não foi pra brincadeira esse verso. Eu acho que pra mim foi um dos melhores versos até agora. Tipo assim, ela já chegou causando, tipo, me prendeu. Mas assim, tipo, a Big, eu gostei bastante do verso dela. Eu acho que algumas partes da letra dela se perdeu muito. Tem algumas partes muito desconexas, assim, mas eu acho que ela entregou na atitude. Tem uma parte ou outra, assim, que eu tive problema em entender a dicção dela, mas com a legenda eu consegui entender mais. E eu gostei do verso dela. Eu só acho que tem algumas partes desconexas. Porque eu acho que não ficou uma rima tão rimada, sabe? Gente, E a próxima que serviu o gogó foi a... África, Miss África. Soy dulce, soy amor, divinas mi sonrisa. O que você achou do verso dela, assim? Miga, a letra é boa, mas a dicção. Nossa, falhou bastante. Eu tive que ouvir várias e várias vezes. Eu não tô criticando porque o verso é muito bom, mas a parte de dicção foi o que mais pesou pra ela. Eu achei o verso dela bem assim, que ela trouxe uma vibe bem amor, que é uma pessoa, tipo, bem boa, Bem uma fofa, pessoa. né? É uma pessoa cool, e assim, uma pessoa bem fofa, amorosa. E eu gostei que ela trouxe essa pegada, que é uma pegada bem diferente, né? Porque as pessoas normalmente começam o verso falando, ai, eu vou te matar, vou te devorar, vou te... E ela foi para um outro lado, eu gostei disso. O problema dela realmente foi a dicção, e eu acho que o áudio dela parece estar muito rápido, eu não sei o que aconteceu ali, mas eu acho que isso atrapalhou ela, e eu acho que poderia ter sido um pouco melhor nesse aspecto. Mas a letra dela eu gosto. Beijo. Exatamente. Assim, falando sobre o verso da Agnes, assim, de longe, pra mim, é o melhor verso escrito. Ela arrasou muito na canetada, ela realmente sabe escrever, ela realmente é boa quando ela se propõe a fazer um verso, um girl group ou cantar. Ela é, tipo, muito boa nessa parte. Só que eu fiquei um pouco decepcionada, ou talvez eu estivesse com a expectativa muito alta, sobre a questão do verso, porque eu acho que ele escrito é muito bom, mas cantado, eu senti um pouco de dificuldade de entender o que ela estava falando. Eu só consegui entender depois do não há competição se apenas uma é boa. E daí eu consegui entender um pouco mais, mas era tipo uma palavra ou outra que eu catava ali. Daí quando eu vi legendado, aí eu consegui entender o que ela estava falando. Mas tipo, se fosse versos isolados que a gente escutava, né? Exatamente. Então isso me pegou um pouco, porque o verso é muito bom escrito. Mas eu acho que como ela cantou muito rápido, acabou se perdendo um pouco na dicção ali. Exatamente, eu acho que isso é uma canetada que você vai ter que levar agora, Agnes, literalmente. Trouxe essa coisa de esse engajamento dela, dessa essência dela também, esse objetivo dela, só que dicção é o que tá pegando, galera. Então, vamos ter cuidado aí, que o acting tá vindo aí também. Então, cuidado que o acting também vai depender da dicção de vocês. Próxima aqui, que ela chegou com tudo, que foi a Vênus, peituda, metida, né? Nossa, ganhou da Miss Fortune, mas, gente, dicção, gente, não tem como não falar. Eu acho que o tema do episódio vai ser dicção. Eu também não compreendi algumas coisas, eu acho que dava pra ter mudado alguma coisa. E uma coisa que eu senti falta dela foi de atitude, eu acho que não teve tanta atitude assim. E que, tipo assim, cara, se você sabe que sua letra não tá tão forte, tão boa, você tem que colocar atitude naquilo. Porque a atitude às vezes salva seu verso.
sabe? E eu acho que faltou atitude nela. Tipo, a dicção também não tava muito boa, não tava muito legal. Mas o que me pegou nela foi a falta de atitude. Eu acho que se botasse um pouco mais de atitude, talvez salvasse, sabe? Mas, pra um primeiro episódio também, né? A gente tem que engolir seco e ir caminhando. E eu fiquei sabendo que ela entrega as coisas muito rápido, é uma pessoa muito Então, estressada. esse é Eu o acho problema. que Esse é o problema. Porque sim. eu sou assim. Bora fazer tal coisa, tal tema. Tô fazendo. E daqui a pouco eu quero mudar. Pelo menos se ela mudasse o conceito, tipo, veio, mas eu vou mudar e tô no prazo, beleza. Mas não é fazer rápido e entregar, não. Tô tranquilo agora, o prazo tá lá na frente, eu já entreguei, tô nem aí. Então parece então um pouco de desleixo isso pra mim. Eu acho que sempre pode melhorar. Eu acho que sempre Sim. pode melhorar. Então, eu acho que quando a pessoa entregar as coisas muito rápido, isso acaba prejudicando ela, porque talvez ela não tenha entregado o melhor dela. Ela poderia ter feito ajustes que poderia ajudar ela a se sair melhor em um desafio, até em uma runner mesmo, quando a gente tá trabalhando em fazer um visual, a gente vai aprimorando ele com o tempo. A gente entra, faz um pouco, entra, faz um pouco, e a gente vai aprimorando. A gente não pode fazer uma coisa agora, achar que aquilo tá bom e já entregar. Agora, seguindo pro próximo verso, foi a da BW. O que você achou do verso dela? A nossa Z já chegou botando literalmente no dedo no porque a gente não condiz com esse tipo de palavreado aqui, né? A gente não quer ser banido daqui. Mas, né? A nossa cristalzinha BW entregou um verso já chamando que, ó, é Brasil e Argentina, gata. Então ela já misturou o samba ali com tango, gata, que tá com a Argentina. Ela já chegou querendo a coroa dela, já decretou que ela é winner. Ela já veio falando que ela é top 4. Será que ela já fez referência pra mãe dela já? Não sei. É verdade, né? A mãe dela foi top 4. Foi top 4 ali. Então, a mãe dela também tem esse histórico de Brasil e Argentina ali no meio. Esse azul aí, esse amarelo, esse verde aí misturado nesse balangandã. Eu gostei muito da atitude dela, sim. Trouxe representatividade pra ela, trouxe essa coisa dela pro verso. Eu achei que tá legal, tá bacana, sabe? Tá bem suavezinho. Tá uma delícia. Assim, eu tenho amores e ódios pelo verso. Porque eu acho que eu não gosto quando mistura dois idiomas em uma frequência muito longa. Tipo, eu acho que uma frasezinha ou outra, tudo bem. Agora, você pegar e fazer, tipo, inglês, espanhol e português, tipo, igual a Anitta, sabe? Eu acho que fica um pouco confuso de compreender, sabe? Mas eu gostei, tipo, bastante da letra dela. Eu acho que essa parte aqui, Brasil e Argentina na passarela, do azul, celeste, verde e amarela, tipo, tá combinando, é uma coisa legal. Só que daí muda muito bruscamente a língua, aí meio que parece que ela tá se perdendo na dicção, sabe? A próxima foi a Jade The Queen, que chegou chegando, né, amor? Afropate no comando. Vamos cantar? Vamos. Canta aí, canta uma parte que eu canto outra, vai. Vai, 1, 2, Afropate no comando, gostosana, mamudão. Maquinha renovada, tem postura e bucetão. Paga pau porque costura, pinta, borda e dá o cu. As branquinhas não se toca, se fode sua pau no cu. Eu acho que ela serviu, amor. Ela serviu o que eu tava esperando, porque, tipo assim, quando eu tava escutando a música, eu fiquei super triste, porque eu não tava vendo ninguém que eu tava gostando muito. E daí, quando a Jade chegou, eu falei, caralho, é a Jade The Queen, né? Gente, ela serviu muito. Então, tipo assim, minha concepção sobre Jade The Queen acabou de ser mudada a partir desse verso, gente. Mas você lembra que lá na promo eu falei que a Jade é uma queen que eu acho que ela é muito boa em questão de desafios de música e tal. Então eu já sabia que ela seria boa aqui. Então eu gostei bastante do verso dela. Apesar, né, que Jade, confiamos aqui, já tá bastante você falando de cu, de priquito, de bunda, de não sei o quê. Chega! Mas dessa vez a gente passa um pano porque você foi boa. Você foi boa, mãe. Mas é isso, gente. Aí tivemos o Girl Group e fomos pro... Ai, eu tenho Aí tivemos as críticas das juradas, tá? As juradas pontuaram as coisas assim. Eu chorei com essas críticas, gente, porque, tipo assim, tudo que a gente tava pensando parece que foi por telepatia. Pior que sim. Mas teve uma crítica que alguém falou, acho que foi a Labelle, que a Labelle virou pra África e falou que a franja dela era
Xexelenta. Eu Gente, falei, oi? que linguajar de idosa de 90 anos que é esse? Eu achei um pouquinho pesado, né? Assim, mas é porque ela é Belle, né? Ela Belle ataca mesmo, ela é assim. E daí elas deram as críticas e deram aí deram a deliberação. Né? Nossa, amiga, Eu peraí. falei de dicção dos A outros. dicção, peraí, que pesou a dicção aí da Eu senhora. falei da tá? dicção dos outros e eu tô fugindo. A deliberação das queens. Deliberação. Deram a deliberação, né? As críticas, e elas foram trocar de roupa pra fazer o lip sync. E daí, quando elas voltaram, deram os resultados, né? Que foi, no caso, a Agnes foi safe, né? A Big foi safe. E a Jade The Queen foi a vencedora do desafio da semana, que foi super merecido. A Jade mereceu super. E tivemos duas no desculpa, a BW também foi safe. E tivemos duas no bottom, que foi a Dona Miss Africa e a Dona Vênus. A Dona Vênus foi tudo. Gente, isso me deixa muito triste ver as duas no bottom, amiga, porque realmente, sabe, são duas latinas, assim, não latinas, né, mas hispânico-hablantes em si, né, duas gringas que acabaram de chegar na competição, tendo a chance de ganhar a coroa, agora tendo a chance de ser primeira eliminada. Pois é, e eu tava com a expectativa muito alta pra elas, pro que elas iam entregar, então por isso que eu fiquei meio decepcionada, mas faz parte também, né, a gente não entrega sempre o nosso melhor, porque às vezes, quem nunca entregou um desafio e depois você tem a ideia melhor e fala, tipo assim, caralho, eu poderia ter feito melhor isso aqui. Eu poderia ter ajustado isso aqui melhor. Então, tipo, faz parte errar. Chegou a Saoko, mulher, Saoko da Rosalia, e elas dançaram lá de vermelho e tal, assim. Sobre os looks de Motomami delas, eu não gostei. Eu acho que não tem nada a ver com Motomami. Mas assim, né? Fazer o quê? E tivemos o lip sync das duas, foi bafo, o lip sync babado. E quem saiu foi a Vênus, infelizmente. A Vênus nos deixou. Eu queria muito ter visto mais da Vênus, que eu achei ela uma pessoa super legal. Conversei com ela no Instagram e ela foi super simpática comigo. Eu queria ter visto um pouco mais da Vênus. E infelizmente não deu, né? Foi eliminada aí. Mas quem sabe no All Stars? Exatamente, gente. Quem sabe eu não volto no All Star. Quem sabe a Briana não entra na próxima season e vai pro All Star junto comigo, gente. Não, se eu entrar eu vou ganhar, não. E foi isso, a Vênus nos deixou dessa vez. Mas é isso, gente. Acabou mais um episódio do Pit Stop. A gente vai voltar aqui. A gente vai beber uma água ali. Porque a gente vai voltar pra falar sobre a segunda Premiere, né? Que ainda vai ter outro grupo. Tchau, gente. Até a próxima.